Ei, queridos, eu sou a Grazi. E aí, como vocês estão? Aqui no canal Gratidão e Graça, mais um conteúdo semanal. Se você é novo aqui, te convido a estar com a gente. E se você já está aqui há algum tempo, muito obrigada pela sua companhia. É bom fazer esse conteúdo, é como se a gente estivesse juntos, estivesse unidos. E não que nós aqui também sejamos perfeitos, nós temos nossas lutas como qualquer um, mas sabe o que é mais importante? É a gente saber que se a gente está juntos, lutando juntos, a gente fica mais forte. Se a gente compartilha as nossas experiências, a gente aprende mais. E eu creio que Deus está com a gente a cada um vídeo que a gente lança. E também Ele vai colocar as pessoas certas para escutar essa palavra. Se você está aqui hoje para escutar essa palavra, eu gostaria de pedir para você abrir o seu coração para Deus. Se você puder, eu te encorajo a ler a palavra que vai ser lida aqui, para que de fato a semente que é a palavra venha venha chegar no nosso coração e venha produzir frutos no nosso coração. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre sementes, mas o nosso tópico principal é falar de raízes fortes. As raízes fortes recebem a água do Espírito. Existem algumas passagens na Bíblia, aliás, muitas, que falam sobre raiz. É muito lindo ver como a Bíblia ela pega a natureza para associar com as palavras que Deus quer trazer ao nosso coração. Tantas parábolas, que a gente tem na Bíblia que usam às vezes também coisas do cotidiano para nos ensinar. E a raiz, ela é muito usada na Bíblia para nos ensinar acerca de Deus e principalmente acerca do nosso relacionamento com Deus. Afinal, é isso que importa, né? Então vamos ver lá em Marcos 4, a partir do versículo 3, que nos fala assim: Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, e que vingou e cresceu, e um produziu 30, e outro 60, e outro 100. Gostaria de convidar você depois a ler até o final, porque quando chega no versículo 14, tem a explicação dessa parábola à luz da Bíblia. Mas eu vou falar um pouco para vocês hoje que a gente tem aí nessa passagem muitos ensinamentos. E o primeiro que eu gostaria de meditar com vocês está lá em Salmos 1. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, vou ler um pouquinho mais da Bíblia. Mas é porque essa parte é fundamental para que a gente entenda como nutrir uma raiz. E eu queria te convidar a se associar como uma árvore. Vamos fazer de conta agora que nós somos árvores. E como árvores, nós podemos ser árvores bonitas, viçosas, mas também podemos ser árvores que precisam de um cuidado a mais, de mais nutrientes. E se você pegar lá em Salmos 1, nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Olha,
A palavra de Deus faz essa associação. Ela nos vê também como uma árvore. Aquela árvore que é plantada junto aos ribeiros de água vai dar o seu fruto. Vai produzir na estação certa. Os cuidados de Deus, quando você está sendo bem nutrido, vai chegar sobre a sua vida. E quais são esses nutrientes? Aqui fala a água. A água na Bíblia também é simbolizada pelo Espírito Santo, habitando nos nossos corações. E a palavra é a luz no nosso caminho. Não tem tudo a ver a natureza? Nós sendo árvores e para sermos fortes, precisamos que as nossas raízes estejam firmadas. E para isso a gente tem que receber luz. O Senhor é a nossa luz. E receber a água do Espírito Santo, para que a gente possa estar nutridos, para que sejamos árvores fortes, sabe? Agora eu queria falar para vocês mais uma partezinha pequenininha que está lá em João 7, para provar para vocês como a Bíblia fala de raiz e como isso tem tudo a ver com a gente. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Olha só, mais uma vez falando que a gente precisa da água viva, água que nunca acaba. E aí nós temos várias passagens, a gente poderia ficar aqui horas meditando, da mulher do poço e outras, só na parte dos evangelhos, todos vão falar da semente de raiz. Eu não vou ler aqui, mas se você for pegar os evangelhos, você tá para você aqui, ó, Marcos 4,17 foi o que eu li. Lá em Lucas 8,13 também tem falando de raiz. Em Marcos 13,21 também fala sobre raiz. Então, gente, e como está a sua raiz? Como está a nossa raiz? Existem percalços na vida que enfraquecem as nossas raízes. Às vezes nós temos uma raiz que não cresce, que ela está estagnada, mas às vezes nossa árvore está até bonita. E isso causa um problema para nós, principalmente quem já tem uma maturidade no Evangelho, às vezes cai nessa cilada, vamos dizer assim, de ver que a sua árvore está bonita, mas no fundo a raiz já parou de crescer. Às vezes tem um tempo. E aí ela dá até frutos, mas os frutos não são saborosos, às vezes são aqueles frutos insossos, sem sabor. Por quê? Porque a raiz não está crescendo. E vai chegar uma hora que vai parar de dar frutos. Porque não é assim? Quem já teve uma árvore no quintal e vê que quando a árvore começa a envelhecer, com o tempo, ela é muito, muito velha, aí aquilo já os frutos vão se modificando, às vezes já não são tão saborosos. Mas com o Senhor não, o Senhor, Ele nos fortalece, renova, Ele faz as nossas raízes serem cada vez mais profundas e mais firmes. E muitas vezes a gente se engana, pegando na aprovação das pessoas, às vezes de palavras que as pessoas trazem pra gente. E como você é uma árvore bonita e você se engana com palavras. Só que quem sabe realmente é o Senhor. Então a gente tem que aprender a escutar o Senhor para que Ele nos exorte na estrada da vida, que todos nós somos suscetíveis tem dias que estamos mais nutridos com a luz e água, tem dia que não estamos tanto, mas sabe o que? O importante é a gente saber que a gente precisa, porque o Espírito Santo ele nos revela. Vai lá, busca mais. Sua raiz está parada, sua raiz precisa crescer, precisa se fortalecer. E às vezes a nossa raiz está bloqueada por limites de espaço. Ela não tem mais para onde crescer. E aí, o que acontece? Como fala a palavra limite, ela fica limitada. E aí não existe mais a possibilidade dela se expandir. E que limites são esses? Vamos associar a nossa vida? São os nossos medos, são as nossas preocupações, são os cuidados do dia, né? Como fala a palavra de Deus, os cuidados do dia nos impedem de estar mais perto de Deus. Então, às vezes coisas dignas, lícitas,
nos afastam de buscar o nutriente necessário para que a gente possa ter nossas raízes firmadas no Senhor. E uma coisa também que pode acontecer nas nossas vidas são pessoas que cortam as nossas raízes. Nossas raízes são cortadas. Isso pode acontecer. Mas, mesmo que corte as nossas raízes, se a gente está firmado em Deus, a gente vai continuar recebendo cada vez mais e mais nutrientes. A água vai transbordar, a luz vai chegar através dos céus para nós e a gente vai ficar forte, e as raízes, mesmo cortadas, elas vão crescer, vão continuar a crescer cada vez mais forte. Então, às vezes, aquele corte vai começar a encorpar aquela raiz, porque nós somos assim, né? Nosso próprio mecanismo de defesa tem de deixar a gente mais forte. Então, cada vez que vai cortando a raiz, ela vai crescendo e se fortalecendo e se expandindo e ficando mais forte, até que você vai vencer, porque não há corte que vai durar para sempre. Se Deus está mandando força, se Deus está mandando ali fortalecimento, vai chegar uma hora que não vão conseguir cortar mais, porque a raiz é muito forte. E é assim que a gente tem que ser, a gente tem que perseverar. E para concluir, gente, eu trouxe algumas anotações aqui, eu não queria perder nada. A gente tem a última parte que fala quando a raiz está cumprindo o seu papel. Quando as raízes são fortes. E sabe o que acontece quando essas raízes são fortes? Gente, ela produz sombra, ela produz abrigo e ela dá frutos. E aí a gente pode dizer que essa árvore realmente está cumprindo o seu papel. Quando a árvore ela consegue ter uma raiz tão forte que ela vai crescer e ela vai se expandir e ela vai dar frutos. E sabe o que acontece? As árvores, elas não crescem para si mesmas. Ela cresce para dar fruto para os outros. Já pensaram nisso? Que a árvore ela não cresce para ela mesma, ela cresce para dar fruto para outras pessoas. Ela cresce para dar abrigo para outras pessoas e até mesmo outras árvores menores. Às vezes a gente é, sim, uma árvore pequena. E quantas vezes uma árvore maior, mais experiente, nos dá abrigo? Nos dá um nutriente, o fruto cai no chão e a gente pega um pouco daquele nutriente que está ali. A gente recebe de árvores maiores. E quem sabe, também nós não possamos ser árvores que vão dar para outros também. É assim que Deus quer. Agora, não é porque nós merecemos, não. Nós não merecemos. Mas o Senhor é generoso e bondoso. E Ele quer que a gente seja como Ele. Essa é nosso bate-papo de hoje. Espero que fale ao teu coração, como falou o meu. E que sejamos assim, nesse último ponto aqui, uma árvore que cumpra o seu papel. Em nome de Jesus, que sejamos assim. Um grande abraço.